O Eduardo do Guarujá pergunta assim ao pastor: podemos cobrar de Deus alguma coisa? Podemos colocar Deus na parede? Muito bem, Eduardo. O pastor respondeu a sua pergunta. Ele diz aqui que não podemos colocar Deus na parede. O que recebemos de Deus é misericórdia e nada podemos exigir dele. Por isso, o Senhor Jesus ensinou a sermos persistentes em nossos pedidos. E aí o pastor dá aqui uma citação para o nosso ouvinte Eduardo. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Eu vou estar lendo para um melhor entendimento. Mateus 7, do verso 7 ao verso 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Então aqui está a recomendação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedi humildemente, pedi batendo, buscando uma resposta do Senhor, mas jamais poderemos colocar Deus na parede. Ele é Deus, nós somos servos e nós dependemos inteiramente das misericórdias do Senhor. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Fábio. Diz aqui que ele é do Ministério de Cristo, Poder do Evangelho. O Fábio pergunta aqui ao pastor se nós participaremos da segunda morte. O pastor Natanael responde aqui ao Fábio, dizendo que não. Só participarão da segunda morte, que significa o lago de fogo, chamado o inferno, para onde vão os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Então, ouça aí, ouvinte Fábio, nós não participaremos da segunda morte. Somente aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. E ele cita para o nosso irmão Fábio, os nossos ouvintes, o texto de Apocalipse capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Apocalipse capítulo 20, o verso 11 nos diz aqui quem vai sofrer o dano dessa segunda morte. Diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui vai o verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está aí a resposta para o nosso ouvinte
Fábio. Nós temos ainda aqui uma segunda pergunta do ouvinte Fábio, que diz assim: nós, os crentes, seremos julgados através do trono branco? Vou repetir: nós, os crentes, seremos julgados através do trono branco? E aqui vai a resposta que o pastor Natanael Rinaldi enviou. Ele diz aqui: não seremos julgados através do trono branco. E ele dá a citação aqui de Apocalipse, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Acompanha aí, ouvinte Fábio. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, olha isso aqui, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então está aí os bem-aventurados, que somos todos nós hoje, salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, que teremos esta primeira ressurreição, passaremos pela primeira ressurreição. Então já estaremos salvos ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não passaremos pelo julgamento do grande trono branco. Somente aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, e ali serão consequentemente lançados no lago de fogo, conforme já respondemos na pergunta anterior. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Carlos. Ele pergunta ao pastor, dizendo assim: pastor, geralmente dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Outros dizem que a salvação se conquista todos os dias. Qual é o correto? Muito bem, o pastor aqui responde ao ouvinte Carlos, citando o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21. Diz assim o texto: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados, preste bem atenção, ouvinte Carlos, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então está aqui a resposta para o nosso ouvinte Carlos. Como vemos nesse texto, a nossa fidelidade é questão fundamental para permanecermos salvos. Então, todo crente na pessoa do Senhor Jesus deve a cada dia se esforçar, perseverar neste caminho para permanecer
salvo, conforme esse texto que está aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 21 ao verso 23. Não tem nada disso de uma vez salvo, salvo para sempre, e aí a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, a pessoa vai viver nos deleites deste mundo e lá no final ainda ela vai ser salva. Não é nada disso. Nós devemos perseverar. O próprio Senhor Jesus, depois daquelas revelações sobre os últimos dias, ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverando a cada dia nos caminhos do Senhor. A próxima pergunta é da ouvinte Daiane. A Daiane aqui se identifica como sendo uma pessoa católica e ela pergunta assim ao pastor: pastor, por que as pessoas têm mais preferência pelos crentes do que pelos católicos? Então vamos ver aqui a resposta que o pastor enviou aqui para a nossa ouvinte Daiane. Diz assim a resposta do nosso pastor: a maioria dos católicos do Brasil, viu, Daiane, são católicos tradicionais, o que significa que não estudam a Bíblia. Nada sabem responder aos seus opositores. E assim existem católicos de vários tipos: católico evangélico, católico espírita, católico umbandista. Então está aí, Daiane, infelizmente, muitos católicos eles não têm a sua convicção, não são pessoas assíduas no catolicismo e, na verdade, estão misturados com outras religiões, podemos até dizer com outras seitas, estão envolvidos. E aí isso denota uma falta de conhecimento, uma falta de estudo das Sagradas Escrituras, uma falta de firmeza, de convicção com aquilo que se acredita, com aquilo que se crê. Então aí está uma debilidade por parte de muitos católicos. Eles apenas frequentam a missa esporadicamente, mas não têm um conhecimento aprofundado, abalizado nas Sagradas Escrituras. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar. Essa sigla NQI significa isso mesmo, não quer se identificar. É um direito dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte, ele diz assim na sua declaração aqui: pastor, nas igrejas dão os dízimos e as ofertas. Só que na igreja que eu congrego é cobrado também as primícias para o sacerdote. Favor mostrar na Bíblia onde está escrito que além dos dízimos e as ofertas, devemos entregar também as primícias para o sacerdote. Então aí vai a resposta que o nosso pastor enviou ao nosso ouvinte NQI. A exigência para as primícias para o sacerdote só era válida quando havia a tribo de Levi, quando também estabelecia que tanto os levitas como também os sacerdotes tirassem dos dízimos e ofertas para o sacerdócio. Não existindo o sacerdócio na igreja, não deve ser cobrado essa oferta. Então está aí a resposta para o nosso ouvinte. Essa contribuição hoje das primícias para o sacerdote, ela não tem validade, não tem respaldo na Bíblia, porque ela existia restritamente no tempo em que existia a tribo de Levi,
eles poderiam retirar dessa contribuição, estava previsto na lei isso, mas no tempo que nós vivemos não há respaldo para esse tipo de contribuição. O que permanece para nós, o que é válido para nós são os dízimos, que é a 10ª parte de tudo que nós ganhamos, o qual entregamos, podemos até dizer, devolvemos para Deus essa 10ª parte. E as ofertas alçadas, que cada um de nós deve contribuir para o Senhor. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Que haja sempre esta alegria na vida do povo de Deus, no coração do povo de Deus. Contribuir com o dízimo, contribuir com as ofertas alçadas. A próxima pergunta é NQI Mulher. Agora é a nossa ouvinte que não quer se identificar. Mas ela fez aqui um relato que podemos adiantar que é muito triste. Ela disse assim ao pastor: Pastor, eu sou casada há 28 anos. E agora o meu marido quer sair de casa porque ele pertence às Testemunhas de Jeová. Ela diz mais, diz que esta organização está fazendo a cabeça do seu marido para se afastar dela, porque ela não o acompanha na frequência lá do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Ela diz também que o seu marido quer expulsar o seu filho de casa, porque ele deixou de frequentar o Salão do Reino. Então, ela diz aqui, a nossa consulente, que está frequentando atualmente a igreja do missionário R.R. Soares e deseja lá também descer as águas, ser batizada, e ela pede então uma orientação ao pastor. Então vejam aqui um breve resumo. Casada há 28 anos, o marido pertence agora a esse grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová. Ela não o acompanha, ela não quer frequentar as Testemunhas de Jeová, o Salão do Reino. E o marido, por causa disso, quer se separar dela, quer sair de casa. O filho que frequentava, hoje não frequenta mais. Então, o pai agora quer expulsá-lo de casa porque ele não frequenta mais o Salão do Reino. Então, uma situação triste, terrível. E agora vai, então, a resposta do nosso pastor para a nossa consulente, a nossa ouvinte NQI. Diz assim, prezada consulente, seu marido não está seguindo a Bíblia. Seu marido está servindo, na verdade, um grupo religioso que impõe obrigações como se fossem donos das pessoas que entram nesta religião fanática. Vamos repetir, religião fanática. Imagine se a Bíblia declara que o Deus, o nosso Deus, o que ele ajuntou, não o separe o homem. Então nós temos aqui um texto de Efésios, capítulo 5, verso 25 a 33, que nós vamos ler para a nossa consulente. Leia com atenção esse texto, porque o marido da nossa consulente não está obedecendo à Bíblia, mas está obedecendo à seita na qual ele faz parte. Diz assim em Efésios capítulo 5, versos 25 em diante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olhe bem a recomendação da Bíblia Sagrada para o marido.
Continua, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então o Senhor Jesus, ele veio para ajuntar o casal, e não o marido abandonar a sua esposa. O inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, disse o Senhor Jesus, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, nossa prezada ouvinte, recomende ao seu esposo que leia esse texto de Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao verso 33. Porque isto não é seguir a Bíblia, está seguindo as orientações da seita, porque Deus não quer o desfazimento do casamento, mas Ele quer que o casal viva bem, unidos, em amor, em humildade, juntamente com os filhos também. Não esse desfazimento por causa da seita, o marido vai se separar, vai se afastar. Isso não é o que Deus quer. Mostre para o seu cônjuge o que está escrito em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 33. Para nosso ouvinte, nos colocamos aqui à disposição, querendo mais alguma informação, ligue para nós, marque um horário para vir aqui à nossa igreja e teremos todo o prazer de atendê-la e dar maiores explicações à luz da Bíblia Sagrada. O pastor, então, se coloca à disposição da nossa ouvinte para maiores informações.